Vamos abrir nossas Bíblias nessa noite para o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, onde faremos nossa exposição bíblica, continuando o estudo que estamos fazendo deste livro. Estamos em 2 Timóteo já há alguns meses e estamos agora no capítulo 2. Hoje nós vamos estudar os versos 19 a 21. Eu vou ler um pouco mais do contexto para estabelecer não apenas essa passagem propriamente que examinaremos, mas para ler no seu contexto. Então vamos ler em 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 16. E diz assim a palavra do Senhor: Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como gangrena, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Até aí nossa leitura. Vocês percebem nessas palavras o senso de urgência que o apóstolo Paulo tem quando ele fala dessa forma a Timóteo, sobre a importância de Timóteo ser uma pessoa pura, reta aos olhos de Deus. Ele, na verdade, passa a fazer uma exortação no verso 20 sobre a necessidade de ser puro, mas ele parte do mau exemplo de pessoas como Himeneu e Fileto. Uma coisa muito curiosa você encontra aqui. A Bíblia contém exemplos de todo tipo, bons exemplos, maus exemplos. Você encontra pessoas que são tão nobres e admiráveis, como José, que mesmo vendido como escravo pelos seus irmãos no Egito, não se vingou de seus irmãos, aliás, nem mesmo manteve amargura, porque entendeu em tudo a soberania de Deus, como ele disse: não fostes vós que me enviastes, mas Deus. Ele teve uma percepção de uma coisa muito mais profunda, ele aprendeu a perdoar, confiando no propósito, na sabedoria de Deus. Nós temos maus exemplos. Nós temos exemplos como, por exemplo, o exemplo de Coré e Datã, que se revoltaram contra a liderança de Moisés, uma liderança tão claramente confirmada, e mesmo assim, eles se levantaram contra e fizeram um movimento, uma espécie de motim no meio do povo de Israel. Nós encontramos nesses exemplos, os bons e os maus, muitas lições. Mesmo os maus exemplos podem ser de valor. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu aos Coríntios, após referir o mau exemplo dos israelitas no deserto, e falou assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Ou seja, existe uma lição aí. O livro de Hebreus também tem essa colocação: se todo pecado e desobediência recebeu punição, então como escaparemos nós se negligenciarmos o Evangelho? Então essa aplicação a partir da lição dos maus exemplos. E o que nós vemos o apóstolo Paulo aqui fazendo é justamente isso. O desvio de pessoas nos deve servir de lição. O apóstolo Paulo falou nos versos 16 e 17 sobre pessoas que se enveredaram por erros, heresias, falatórios inúteis e profanos,
ou seja, coisas que são blasfemas. Ele fala sobre Himeneu e Fileto, asseverando que a ressurreição já se realizou, não acreditando na ressurreição futura do corpo, não acreditando nessa mensagem que a Bíblia afirma tão claramente, de que os mortos um dia ouvirão a voz de Jesus e ressuscitarão se tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, se tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Então essa mensagem sendo assim subvertida por essas pessoas, e essas pessoas divulgando essa perversão como se fosse o cristianismo, o apóstolo Paulo reconhece que eles estavam pervertendo a fé de alguns. Mas veja o que então ele diz: no entanto, ou entretanto, no verso 19, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E então outra aplicação: numa grande casa há não somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. E faz uma aplicação sobre isso. Essencialmente o apóstolo Paulo faz duas implicações desse texto, daquilo que nós podemos aprender sobre esses que se desviaram. É interessante que o apóstolo Pedro reconhece também essa realidade. A segunda epístola de Pedro fala sobre falsos profetas que se levantaram dentro do cristianismo, dentro da igreja. Nesse caso estou dizendo igreja no sentido igreja visível, não a igreja propriamente dos salvos, os convertidos de fato. Não há falsos profetas entre os convertidos de Deus, né? Mas existem pessoas que se infiltram no cristianismo, no movimento cristão e na igreja. E após explicar o quanto é danoso, o quanto é vil o que eles estão fazendo, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,17, conclui a sua epístola falando assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, Pedro faz essa aplicação. Ele diz: então, se vocês entenderam isso, perceberam onde isso é perigoso, como essas pessoas se desviaram da verdade, o que vocês devem fazer? Acautelai-vos, tome como lição, veja o caminho para onde eles foram. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Ou seja, tome isso por lição. Olha o que acontece com pessoas que começam a ir por esse caminho. Segunda coisa, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aproveite para crescer espiritualmente, cresça de fato, se torne cada vez mais forte espiritualmente, mais firme na verdade, mais perto de Cristo. Seja uma pessoa que está se aproximando cada vez mais do Senhor Jesus. Então, o erro de pessoas assim, o desvio dessas pessoas, pode nos trazer uma lição, se estivermos atentos a isso. Então, o apóstolo Paulo faz, como eu disse, duas aplicações. A primeira coisa que ele levanta é no verso 19. Assim que ele falou sobre essas pessoas que se desviaram da verdade, essas pessoas que não somente se desviaram da verdade, mas também estavam pervertendo a fé de outras pessoas, ele então faz essa declaração: entretanto, está vendo? Está totalmente ligado com o que ele acabou de dizer. O firme fundamento de Deus permanece. O que ele quer dizer com isso? Algumas pessoas estão sendo pervertidas em sua fé através do ensino espúrio desses enganadores. Algumas pessoas. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Quando é Deus que fez o fundamento, a fé não é pervertida. Entende? É exatamente isso que ele quer dizer. E esse verso, o firme fundamento de Deus permanece, é inclusive a inspiração para o hino que nós cantamos mais cedo, base sólida. A base, o fundamento sólido. Que fundação um cristão verdadeiro tem, genuíno? Não é possível o diabo tragá-lo,
Mas, quando o fundamento não é de Deus, se cumpre aquilo que o Senhor Jesus disse: toda planta que não foi plantada pelo Pai Celeste será arrancada. E acontece isso mesmo. Então o apóstolo Paulo reconhece: olha, essas pessoas são perigosas, elas estão pervertendo a fé de alguns, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. O que Deus faz não é pervertido, quando é Deus que faz a obra. E então ele continua e diz: tendo este selo, veja a imagem, é que muitas vezes na fundação, quando fazia uma fundação, colocavam então aquela rocha ou aquela fundação de cimento, de concreto, que os romanos já usavam muitas vezes nessa época. Eles colocavam ali uma inscrição, alguma coisa do propósito, da finalidade daquele edifício. Então ele coloca como se fosse assim: nós temos um fundamento que Deus colocou, um fundamento firme, um fundamento inabalável. Veja que é um firme fundamento. E ele então diz, e tem esse selo, como se isso estivesse inscrito no fundamento: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ou seja, quem é de Deus mesmo, Deus sabe quem são. Essas pessoas têm um fundamento firme. Sabe, aqui no contexto que nós acabamos de perceber, é que o apóstolo Paulo está reconhecendo a importância de enfatizar a realidade de que o verdadeiro povo de Deus não é carregado pelos falsos profetas. Eles pervertem a fé de alguns, mas não pervertem aqueles que têm uma fundação sólida, feita pelo próprio Deus. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, quando ele disse que já vieram muitos falsos enganadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Essa é a realidade aqui. E o apóstolo Paulo aqui entra logo com isso. Você vê que ele tem uma preocupação de que seja enfatizado isso, e nunca se perca de vista esse fato, que existe essa realidade de uma obra que Deus realiza, que o diabo não derrota, não perverte. Então o apóstolo Paulo mostra um zelo e uma preocupação de trazer logo isso na discussão. Assim que ele disse, estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Está vendo? O apóstolo Paulo tem essa preocupação para que ninguém comece a pensar: então é assim, né? Deus faz, o diabo desfaz. Deus elege, o diabo cancela. Não, irmãos, o diabo não tem essa capacidade, essa autoridade. Uma fundação é uma base que é estabelecida no início de uma obra, que então dá estabilidade para toda a estrutura e mantém aquela estrutura firme. Nesse caso, a fundação da igreja, daqueles que realmente conhecem ao Senhor, é uma base lançada pelo próprio Deus. Que firme fundamento! Que firme fundamento! Existe uma coisa que nada pode mudar, que confere estabilidade: é uma obra feita por Deus. Agora observe o que Calvino tem a dizer sobre isso. Ele fala uma coisa muito interessante aqui. Seu comentário nesse texto, ele diz: os eleitos não correm esse risco, o risco de serem pervertidos em sua fé, porque não estão firmados em sua própria capacidade, mas estão fundados em Deus. E se os alicerces que os homens lançam são firmes, quanto mais aquele que é lançado pelo próprio Deus. Não é verdade? Os homens fazem fundamentos aí o tempo todo e o prédio fica... Os prédios estão aí de pé, em alguns casos até há séculos. Já viu aqueles castelos antigos? Alguns deles ali têm quase 1000 anos de idade. Se Deus fizer o fundamento, quanto tempo dura? Sabe, não é uma coisa fácil de se abalar uma estrutura bem fundamentada. Então, quando Deus faz o fundamento, ele fica firme. E é isso exatamente que Paulo aqui está se preocupando em logo dizer, quando ele reconhece que pessoas estão tendo a sua fé pervertida. Existe um fundamento firme, tão firme, inabalável. É um fundamento que permanece, sempre permanece, e nunca deixa de ser. E esse fundamento tem essa garantia: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus sabe quem é dele, Deus sabe quem realmente é crente, Deus sabe proteger e livrar os seus. Você percebe que existem aqueles que não são de Deus, existem os que pertencem e os que não pertencem.
Nós não sabemos discernir, nós não podemos olhar externamente uma pessoa e ver o coração da pessoa, mas Deus vê. Você sabe algo da sua própria sinceridade, mas você não pode olhar para o seu irmão e dizer, eu sou certo de que esse aí é sincero. Você vê os frutos, e pelos frutos você chega a alguma conclusão. Mas na verdade é possível que uma pessoa seja falsa, seja um hipócrita, em meio até o povo de Deus e não seja percebido. Lembre-se de que Judas estava entre os 12, e na última ceia, os outros estavam todos perguntando, porventura sou eu? Eles estavam duvidando de si mesmos, mais do que duvidando de Judas. Então, sabe, existe essa realidade, mas Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, diz a Bíblia. Então, pessoas apostatam, isso é fato, mas Deus sabe quem são os seus, Deus sabe quem não são, e toda planta que não foi plantada por Deus é de fato arrancada. O apóstolo Paulo usa essa linguagem de ter um selo, ou seja, uma garantia. E ele pega então essa frase, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Parece que aqui ele faz uma citação do Velho Testamento, mas não do que Paulo costuma geralmente fazer, usar o hebraico e fazer sua própria tradução para o grego, como ele escreve em grego, mas ele parece usar a Septuaginta a essa altura. Veja em Números, no capítulo 16. Em Números 16 existe uma frase, no verso 5, que na Septuaginta tem essa mesma linguagem que Paulo usa em Timóteo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E no verso 5, onde diz, amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele. Essa frase, o Senhor fará saber quem é dele, na Septuaginta fica nessa linguagem. O Senhor sabe quem é dele. Então talvez Paulo esteja usando ali isso e citando isso. É difícil de saber porque não é aquela citação exata, palavra por palavra, que nos dá facilmente capacidade de reconhecer. Até na minha Bíblia não existe nota de rodapé com referência para isso. Mas eu gostaria de ler para vocês o contexto e mostrar que, se for uma referência a Números 16, de fato faz bastante sentido. Veja o que aconteceu aqui em Números 16, lendo a partir do verso 1. Números 16, no verso 1, a Bíblia diz, Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele, e quem é santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Vamos parar aí a leitura. A cena aqui foi uma cena de revolta contra uma liderança estabelecida por Deus que era legítima. Deus estabeleceu Moisés como o líder do povo de Israel. E a essa altura, esses homens acharam que tinham um argumento muito espiritual. Todo mundo é santo. Tem ninguém que é melhor que ninguém. Então o que Moisés está querendo fazer, se colocando como líder dessa maneira, se exaltando? Está vendo? Parece um bom argumento, né? Tanto é que convenceram 250 líderes dos anciãos de Israel, eleitos pelo povo como seus representantes, para chegarem ali e fazer essa pressão. Você já pensou que situação Moisés se achou ali? Chegar mais 250 homens ali perto dele para cercá-lo e confrontar e dizer, você não vai ser mais o líder aqui não, nós vamos fazer uma coisa democrática. Quer dizer, uma coisa maluca. E Moisés ficou não só chocado, como ele ficou assim, triste por essas pessoas. Bem, vamos ler um pouco mais adiante.
Moisés orou ao Senhor. Moisés, você se lembra, nem quis aquele cargo, tentou sair fora. Deus é que insistiu que ele fosse. Ele foi, não foi uma tarefa fácil, não era uma tarefa fácil àquela altura. Ele estava fazendo por ordem de Deus. Ele era um homem manso, a Bíblia diz, o homem mais manso que tinha na terra. Não era uma pessoa pretensiosa, não era uma pessoa ambiciosa. Ele estava fazendo o papel de servo mesmo. E, no entanto, com esse perfil, eles estavam se levantando contra ele. É mais fácil levantar contra líder desse perfil, você sabe, né? O cara que é o autoritário, arrogante, geralmente, assim, todo mundo pisa leve com ele, não existe revolta no campo dele, é nos outros contextos onde as pessoas se revoltam, tipo gente igual Moisés, assim. Então, o que acontece é que as pessoas se levantam contra Moisés e trazem isso, e Moisés se sente tão traído por isso, porque ele sempre procurou o bem dessas pessoas, e ele ora a Deus, e ele ora a Deus assim: Senhor Deus, não ouça a oração deles. Eu nunca fiz nada, nunca tomei nada deles, nenhum jumento eu tomei deles. E eles fazendo dessa maneira. Quer dizer, ele, como homem, naturalmente, sente emoções. E se sentiu muito ferido. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração. Verso 26, mais adiante, olha o que a Bíblia diz. E disse à congregação, Moisés disse: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens perversos, e não toqueis em nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Observe essa frase, desviai-vos, peço-vos. Desviai-vos tem a ver com essa linguagem que Paulo usa lá em Timóteo. Aparte-se, é a mesma ideia, desvia-se desse pessoal, aparte-se desse pessoal. Então parece ter alguma conexão aqui com esse verso no contexto. Mas basicamente Moisés disse: olha, sai de perto desse pessoal, não fica perto deles não. E o verso 31, a Bíblia continua e diz: e aconteceu o quê? Acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos traga a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam um incenso. Sabe aqueles 250 que juntaram com Corá e Datã e Abirão? Sempre que alguém quer fazer uma coisa assim, ele leva uma turminha com ele para dar o apoio. Deus não achou graça. Deus destruiu essas pessoas. E eles eram todos pessoas perigosas, porque eles afastariam as pessoas do caminho do Senhor. Então Deus lidou dessa forma. E o que o apóstolo Paulo faz, se há uma referência de fato a esse texto, ele está mostrando: olha, esses homens que estão aí pervertendo a fé de alguns, são homens que estão caindo sob o juízo de Deus. Aparte-se deles, fique longe, cuidado, você não quer ir para o lugar que eles estão indo não. E é perigoso. Você pode ser condenado pelos pecados que você nem comete, mas por associação. Por isso, irmãos, que uma igreja tem que ser pura. Se existe na igreja uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, e a igreja se omite e não exclui, não disciplina, a igreja toda se associa, e a igreja toda se torna cúmplice daquele pecado, e Deus cobra da congregação inteira. É uma coisa realmente muito séria. Não somente isso, como pessoas que se envolvem com lideranças que são insinceras, pessoas como esses aqui que se levantaram contra Moisés, mas eram na verdade homens perversos, como Moisés reconhece. Pessoas que seguem esse tipo de pessoa são na verdade apoiadores do erro e caem igualmente no juízo de Deus. Enquanto a terra se abriu e tragou para dentro os líderes, veio o fogo e consumiu os apoiadores. Então não é uma coisa de só menos uma pessoa apoiar um falso líder. As pessoas que ficam por aí apoiando e financiando aqueles que são
inimigos da verdade, que provocam escândalos contra o Evangelho, que são pessoas perversas. O juízo de Deus cairá sobre eles também. Irmãos, um falso profeta sem seguidores não tem impacto nenhum. É quem vem junto e ajuda que faz com que ele tenha influência. Então é todo mundo culpado. E isso aqui o apóstolo Paulo está mostrando nessa aplicação, quando ele fala dessa maneira a Timóteo. Essa linguagem, voltando então a 2 Timóteo, onde ele diz: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, é uma coisa que se aplica à injustiça não apenas de pecado na sua vida pessoal, mas até de doutrina falsa. Esse é o contexto aqui. A iniquidade aqui no contexto é doutrina falsa. Doutrina falsa é iniquidade também, mas as pessoas se esquecem disso. As pessoas pensam que iniquidade é matar, roubar, essas coisas assim que todo mundo sempre pensa. Nunca ninguém pensa em o que é iniquidade. Iniquidade, sabe o que é? É você falar com a pessoa, você pode fazer oração para os santos. Irmãos, isso é iniquidade. Isso é iniquidade. Oração só a Deus. É idolatria. Iniquidade é uma pessoa dizer: Jesus não vai voltar não, a ressurreição já aconteceu. Isso é iniquidade. Então nós temos que entender que a iniquidade da qual nós temos que nos apartar inclui mentiras doutrinárias. Nós temos que nos afastar dessas coisas, não nos associar com elas. Então o apóstolo Paulo está aqui fazendo essa aplicação. Deus conhece os dele, mas existe também a necessidade de que os dele se apartem da iniquidade, se desassociem dos homens vivos. Irmãos, eu diria que isso é uma coisa que nossa sociedade nem realmente se preocupa. Pessoas estão muitas vezes em igrejas que estão com os pecados mais gritantes, mais horríveis. As pessoas, quando você confronta e você diz: mas isso aqui? Ah, não, tem muita coisa na minha igreja que eu não concordo, sabe? Como tipo assim, como eu não concordei, resolvido está, eu não concordo. Só que é o quê? Minha igreja. A pessoa está sumindo. A Bíblia diz o quê? Aparte-se da iniquidade. Todo aquele que professa o nome do Senhor. Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor em vão. Você toma sobre si o nome de Cristo? Eu sou de Cristo, eu sou cristão, e você não se aparta da iniquidade. Você fica no meio do contexto de doutrina falsa, de engano religioso. É disso que a Bíblia aqui está falando, irmãos. Você tem que se apartar disso. São coisas assim muito, muito importantes entender, são coisas muito sérias. O apóstolo Paulo então quer ilustrar essa questão de se apartar da iniquidade. Ele começa a fazer isso através de uma figura de linguagem aqui muito rica. Ele usa a ideia de uma casa rica, uma casa grande, uma grande casa, como ele diz no verso 20. Naquela época, havia pessoas ricas, então as pessoas ricas entenderiam isso imediatamente pela sua experiência, mas também muitas pessoas que não eram ricas trabalhavam para essas pessoas. Às vezes eram escravos em grandes casas. Um terço da população do Império Romano era composta de escravos. E a grande maioria desses escravos pertenciam a pessoas que tinham bastantes bens. Então, eles serviam nessas grandes casas. Eles viam, entenderiam, todos veriam de perto esse tipo de situação. Hoje em dia é muito fácil, você assiste nas novelas, né? Talvez você não assista nas novelas, mas o povo vai ver. Mas o que a Bíblia aqui diz, olha só: numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Qual então a figura aqui? Em uma mansão, as pessoas têm uma grande variedade de utensílios para finalidades diferentes. Você teria objetos caros, belos, nobres. Esses seriam usados para decorar, por exemplo. Você logo entra na recepção da casa, na sala, e você veria ali alguma coisa decorando aquele ambiente. Vasos ali que seriam ornamentados, objetos ali que seriam de ouro.
haveria também não só decoração, mas coisas usadas para servir quando recebiam, por exemplo, uma pessoa nobre. Se viesse o governador almoçar na casa, eles teriam aqueles utensílios especiais para aquela ocasião. A comida seria servida nesses utensílios, essas coisas lindas. Uma taça, talvez, para você usar para tomar, que seria uma taça muito bela, uma coisa de prata ou de ouro, ou com pedras preciosas, coisas bonitas mesmo. Então teriam essas coisas. E é claro que essas seriam as coisas usadas em ocasiões especiais, momentos de honra. Então, na concepção popular, se tem uma pessoa importante na sua casa, olha que privilégio esse utensílio tem. Ele vai poder servir para o rei tomar do copo, né? Uma forma de pensar. Mas seria para a honra. E usando essa comparação, ele diz, mas haveria também outros utensílios. Utensílios de madeira, utensílios de barro. Esses talvez ficariam escondidinhos, lá na cozinha onde ninguém vê, né? Ou talvez até para outras coisas. Haveria, sim, claro, objetos que se usariam para pôr neles o lixo, quando se iria jogar o lixo lá fora. Esses objetos talvez não ficariam com o melhor cheiro. Mas é só para pôr lixo mesmo. Aí você mantém ele sempre escondido. Haveria também os utensílios para levar os dejetos para fora, quando a pessoa usasse o banheiro. E a comparação que o apóstolo Paulo faz, olha, uma grande casa tem de tudo. Tem objetos, utensílios dos dois tipos. Na verdade, não é dois tipos. Existe aqui, no que o apóstolo Paulo nos diz, todo um degradê em escala de valores. Ouro, prata, madeira, barro, e subentende-se que pode haver outros também. Ele está dizendo, tem coisa de tudo quanto é tipo, qualidade, numa casa desse tipo. E aí ele faz então a seguinte aplicação. Veja o verso 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. E a pergunta é, que tipo de utensílio você quer ser? De todo jeito, você será um utensílio usado por Deus. Deus tem vasos de misericórdia e tem vasos de ira. Que tipo de vaso é você? Que tipo de utensílio é você? Se alguém a si mesmo se purificar, será utensílio para a honra. Mas é claro que se alguém não se purificar, será para uma causa ignóbil. De qualquer jeito, servirá ao Senhor, mas não será uma honra para você, se você não for um objeto puro, nesse sentido, na linguagem aqui. Sabe a lição? É uma lição muito clara. Não se serve comida e nem bebida em utensílios sujos, não é mesmo? Os fariseus eram assim, lavavam como se fosse o lado de fora do copo, mas o lado de dentro era cheio de imundícies. Para quê? Deus não usava essas pessoas. Na verdade, quando o Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério, escolheu os seus apóstolos e estabeleceu liderança na igreja, enviou 70 para pregar, e tudo aquilo ele fez, nenhum daqueles foi escolhido para ser usado por Deus em seu serviço. É necessário que a pessoa seja pura, purificada desses erros, lavar, como Jesus disse, o lado de dentro do copo, não apenas o lado de fora. Sabe, Deus é um Deus santo e Deus é exigente. E até servos de Deus muitas vezes perderam privilégios por não serem dignos de fazer aquilo que almejavam e ansiavam fazer. Isso tem acontecido. Você se lembra de Davi? Davi quis edificar o templo do Senhor. Davi foi um bom rei. Davi foi um servo de Deus fiel. A Bíblia avalia a vida de Davi como uma vida que foi um homem fiel a Deus. A Bíblia traz um porém, né? Só teve aquele caso da mulher de Urias, aquilo foi uma mancha na vida de Davi, foi uma vergonha. E Davi
armou a morte de Urias, foi responsável pelo sangue. E quando Davi quis construir o templo, o profeta Natan lhe disse: pode ir, pode fazer. Mas ele falou assim, presunção, né, de que Deus quer uma coisa assim, está certo. Mas aí quando veio a palavra do Senhor, Deus disse: volta lá. E que foi que ele disse? Ele chegou e disse para Davi: olha, Davi, Deus disse que você não pode fazer o templo não, porque você é homem de sangue. Referência exatamente ao caso onde ele fez Urias perder a sua vida. Um pecado muito grave. E Deus disse: eu não aceito. E sabe, aquilo foi bem desconfortável para Davi. Davi não se sentiu nada bem com aquilo. Ficou bem triste. Mas decepcionar-se com quem? Só se fosse com ele mesmo. A culpa não está em Deus. Sabe, nós não fazemos assim, fazemos qualquer estrago em nosso caráter, qualquer mancha em nossa vida moral, e depois chegamos para Deus e falamos assim: ah, Deus, mas o Senhor tem que aceitar. Não, Deus não tem que aceitar. Deus é santo. Deus é um Deus de santidade. E um caso muito, muito mais extremo e grave, você se lembra dos filhos de Eli? A Bíblia nos conta que os filhos de Eli eram perversos. Eles eram sacerdotes no tabernáculo. E como é que eles se comportavam? Em primeiro lugar, eles não seguiam nada da maneira como a Bíblia falava. A Bíblia falava que o animal sacrificado deveria ser uma parte dele queimado no fogo, uma parte poderia ficar para os sacerdotes, mas eles queriam tudo. Então eles não faziam aquilo que a Bíblia prescrevia, ficavam com tudo que era interessante e não queimavam partes que a Bíblia mandava queimar. Então a Bíblia diz que muitos dos ofertantes, cientes de que aquele não era o modo correto de fazer esse sacrifício, ainda falavam: não faz igual a Bíblia fala, faz igual está na lei, e depois você fica com o resto. E eles falavam assim: ah, não vem não, hein? Se eu tomo tudo, amarra aqui. Você vai dar trabalho aqui para a gente? A gente faz do nosso jeito aqui. Essa atitude, coloquei na minha linguagem. Que coisa triste. E não somente isso, a Bíblia diz que eles se deitavam com mulheres na tenda da congregação. Que coisa horrível, hein? Eu creio que se você conversasse com eles, sabe o que eles diriam? Todo mundo faz. Você já foi lá no meio dos filisteus? Você já viu o culto dos filisteus como que é? No culto deles é orgia. Você já foi lá em Moabe ver como que eles fazem? Lá tem isso. Você já foi lá em Tiro, Sidom, ver como que eles fazem? Você está querendo ser muito diferente? Está querendo ser muito santo? Não tem nada a ver, né? Isso aí é normal, todo mundo faz. Tem ninguém hoje que pensa assim não, né? Todo mundo faz, então tem nada a ver. Não, hoje não, isso aí era problema daquela época, certo? Irmãos, os filhos de Eli estavam agindo dessa maneira. Sabe o que aconteceu? Deus se voltou contra eles. Ele não somente armou que morressem nas mãos dos inimigos de Israel, como amaldiçoou todos da sua família, para que nenhum deles jamais pudesse voltar a servir no sacerdócio. Deus é um Deus severo. Deus não usará utensílios sujos para coisas honrosas. Existem muitas pessoas que sonham em servir a Deus de alguma forma, mas que não buscam a pureza. E essas palavras de Paulo devem ser observadas. Se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Você está preparado para toda boa obra? Você é útil a Deus? Você é santificado? Você é puro? O pastor escocês Robert Murray McCheyne disse uma coisa muito interessante certa vez. Ele reconheceu: a maior necessidade do meu povo, da minha congregação, é a minha própria santidade.
Ou seja, o que ele estava dizendo: eu sou um pastor, eu preciso ser uma pessoa santa, que se eu não for uma pessoa santa, então nada que eu fizer como ministério vai ser realmente abençoado pelo Senhor. Isso é verdade, irmãos. Isso é uma percepção acertada. Não é só o pastor, qualquer um de nós. Pastor é servo de Deus, mas todo cristão é servo de Deus. Se você é cristão, você é servo de Deus. Você quer ser um servo útil, você quer ser preparado para toda boa obra, tudo aquilo que você puder fazer por Deus, você quer fazer. Olha, se alguém se purificar desses erros, será vaso santo, útil ao seu possuidor. O apóstolo Paulo, ao falar dessa forma, presume que Timóteo se importa com isso. Timóteo quer ser útil, Timóteo quer ser usado, Timóteo quer ser empregado em toda a boa obra. O apóstolo Paulo sabe disso, ele presume isso. Mas eu pergunto, e você? Você quer ser útil? Você se importa? Você quer ser usado por Deus? Ou isso na verdade não está nas suas prioridades, nas suas preocupações? O que você quer fazer, afinal de contas, no tempo que você tem aqui no mundo? Você quer contar a sua vida tipo assim: na minha vida eu pude fazer tantas coisas, eu pude visitar tantos lugares bonitos e juntar tantas coisas na minha coleção de selos. O que é o seu sonho? Tipo assim, na minha vida eu quero fazer isso. Tem gente que está por aí hoje no carnaval, pulando carnaval, pensando assim, né? Não posso perder a chance, porque, não posso perder de ter todos os meus carnavais, carimbados ali. Esse aqui, estive lá também. Irmãos, qual que é o seu sonho? O seu sonho é ser útil para Deus? Eu espero que seja. Eu espero que você tenha uma percepção da importância de fazer a vontade de Deus, que você tenha uma noção de que tudo que se faz para esse mundo é como que construir castelos na areia e vai tudo embora, vai tudo passar, vai tudo embora. Mas se fizer alguma coisa que dura eternamente, isso é diferente. A Bíblia diz: aquele que ganha almas é sábio. Você procura ganhar almas? Há muitas maneiras de ganhar almas, muitas formas de colaborar com o ganhar almas. O Senhor Jesus, quando mandou os seus discípulos a pregar, ele disse para as pessoas recebê-los em casa. E recebendo essas pessoas em casa, ele disse: aquele que recebe um profeta receberá galardão de profeta. Lembra disso? Pessoas que não poderiam pregar, mas que ajudaram, receberam na sua casa para que na cidade deles pudesse pregar, para que no seu lar fosse aberto um ponto de pregação, poderíamos assim dizer. Olha, irmãos, há muitas maneiras de colaborar. Talvez você tenha o dom de evangelismo e nem saiba. Se você nunca se aventurar, você não saberá. Mas a realidade, irmãos, é que mesmo que você sonhe em ser usado e ser útil, lembre que na casa de Deus é como se fosse uma grande casa, onde você encontra ouro, prata, madeira, barro, tem de tudo. Tem aqueles que serão usados, e aqueles que na verdade serão usados também, mas não para as coisas honrosas, as coisas nobres, para as coisas mais escondidas. Você é uma pessoa pura? Você tem uma vida pura? Ou o pecado neutraliza qualquer ministério que você poderia ter nesse mundo? Existem pessoas que não tiram de suas vidas nem mesmo os pecados mais gritantes, do tipo que impedem que sejam membros de uma igreja bíblica. Não tiram esses pecados da sua vida, não resolvem essas coisas, aí não podem nem ser membro da igreja, não conseguem firmar o suficiente para serem fiéis ao trabalho de Deus. Tem tentações aos quais cedem, que são um escândalo, e fazem com que a igreja toda tenha que se desassociar com eles para obedecer a palavra de Deus. Essa pessoa pode estar pensando assim,
Ah, mas eu sou servo de Deus, mas essa pessoa, puxa a vida dela, o diabo está neutralizando totalmente qualquer impacto dela. Há outros que dão lugar à carne de outras maneiras. Pessoas que nunca se firmam de modo que você possa contar com elas. A luta de algumas pessoas é do tipo assim: é o dia do Senhor, eu presto culto a Deus ou deixo Deus sem culto hoje? É muito básico, não é? Algumas pessoas não dominam um espírito irascível, vivem a contender. Pessoas não controlam a língua. Pessoas são vítimas da sua própria indisciplina, preguiça, não fazem as coisas que deveriam fazer, sabem? Caem na impureza sexual, falam mentiras, alimentam seu orgulho, rejeitam a correção legítima, são conduzidas pelo materialismo, pensam só nas coisas dessa vida, fazem acepção de pessoas, são muito finos com quem acham que é gente importante, os outros não fazem questão deles, são frios em relação às coisas de Deus e nunca tomam jeito. Por aí vai. Irmãos, a lista de coisas que podem prejudicar o serviço de Deus é muito grande. Em que área o diabo ataca você? Qual é a área de tentação onde você pode estar deixando sua vida se tornar inútil? Reconheça que existe uma batalha acontecendo, uma batalha espiritual real, onde o diabo está tentando neutralizar a sua vida para que você não seja um vaso de bênção, para que você não seja um mensageiro da luz, para que você não seja sal da terra e luz do mundo. Você está dando lugar ao diabo? Não deis lugar ao diabo, irmãos. Sede sóbrios, vigiai. Você deseja ser útil? Você deseja ser um vaso para a honra? De vez em quando, eu percebo que alguns crentes têm uma percepção assim tão rasa de servir a Deus e de ser útil na causa de Deus, que pessoas falam coisas do tipo assim: mas na minha igreja tudo está andando muito bem, não precisa de minha ajuda lá não. Já viu alguém falar isso? É muito assim. É um entendimento muito pequeno, né? Claro que a gente precisa de ajuda, irmãos. Se você tem dúvida, me procura, fala comigo uma hora, fala assim: aqui, eu quero ser útil, tem alguma coisa? Gente, eu tenho uma lista, muita coisa que poderia ser feita, tem muita coisa, sempre tem. Não vou dar uma lista aqui, mas eu quero que vocês entendam que, assim, se você não está envolvido, ajudando e trabalhando, tem como você ajudar, sabe? Eu acho que nós temos uma mentalidade católica, talvez por causa da nossa cultura. A igreja católica tem aquela ideia assim, né? Tem pessoas que são vocacionadas. Irmão, se você é crente, você é vocacionado. Todos são. Todos nós temos uma vocação. Não pense que são só certas pessoas que têm um chamado ministerial que devem ser servos envolvidos. Toda igreja local é a soma dos seus membros. Quando as pessoas se empenham e procuram realizar a obra de Deus, na verdade o que acontece é que a igreja realiza muito mais. E as igrejas podem realizar muito mais quando as pessoas se envolvem e se empenham. Achei interessante hoje pela manhã, o Adriano disse que os judeus tinham esse costume, né, nos tempos do Novo Testamento, um período um pouco antes também, de quando havia 10 homens em uma cidade, fundavam uma sinagoga. 10 homens de 12 anos para cima. Olha, eu conheço gente que está em igreja, que do tipo de gente que eles são, você não conseguiria manter uma igreja aberta com 100 pessoas como elas, porque não fazem nada, não querem nunca se envolver, não querem nunca ajudar, nem oram pela igreja. De vez em quando aparecem, de vez em quando não aparecem, fica aquela coisa. Irmãos, isso é não ter a percepção da importância das coisas eternas e perceber que você é chamado para ser útil, para servir.
Eu acho interessante como pessoas muitas vezes visitam igrejas que têm um impacto mais visível, tem muito ministério, coisa assim, pessoas acham bonito, né? Pessoas às vezes falam assim, mas é tão legal, fui lá e eles têm um ministério, estão evangelizando, estão alcançando crianças, estão alcançando adolescentes, fazem trabalho na universidade, pregam, e estão também assim, ajudando pessoas, casais que têm problemas, estão ajudando os casais, e estão fazendo essas outras coisas para ajudar os pais a aprenderem a criar os filhos melhor. Não, uma igreja boa aquela. Você acha que aquilo aconteceu com pessoas simplesmente indo na igreja, olhando assim, assistindo alguma coisa e não se envolvendo? Não acontece, irmãos. Ou você acha que tudo aquilo é realizado por pastor assalariado? Não tem condição. São pessoas que entendem, eu posso ser útil, eu posso ajudar. Então o Espírito de Deus desperta pessoas e mobiliza pessoas. E quem dera Deus despertasse até hoje pessoas aqui. Se você tiver a paixão em sua vida de ajudar a obra de Deus, se você tiver essa percepção do valor das almas, se você entende que sua igreja é uma igreja bíblica, enquanto tantas pessoas estão sendo enganadas, você deveria valorizar isso, e você deveria procurar colaborar para que isso seja também levado a outras pessoas. Hoje mesmo eu vi pessoas indo de porta em porta, trabalhando para tentar divulgar a sua mensagem, mas não era bíblica. Não falta voluntários, não é? Você está disposto a fazer por Deus o que pessoas nas trevas fazem pela mentira? Irmãos, que coisa triste se a gente chegar no dia do juízo, olhar para trás e pensar assim, eu sabia a verdade e tinha menos interesse em trabalhar pela verdade, em prol da propagação da verdade, do que a turma de gente que estava enganada pelo diabo, trabalhou tão ferrenhamente para divulgar as mentiras do diabo. Eu, com a verdade, não tive essa percepção, não vi importância. Eu acho que é muito bom ler livros biográficos, às vezes livros de servos de Deus. Leia alguma coisa sobre alguém que foi tremendamente usado por Deus em nossa geração, outra geração. Leia sobre o John Wesley. Leia sobre uma Amy Carmichael. Pessoas que colocam as suas vidas nas mãos de Deus podem ser usadas, mas Deus usa vasos santos e puros. E se você não se purifica de mundanismo, de pensar só no aqui e agora, eu quero isso, eu quero aquilo, e fica só nessa vida assim, de coisas dessa vida, você não será um vaso útil ao seu possuidor. Jesus Cristo, vendo as multidões, compadeceu-se delas e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você já pensou em fazer um estudo bíblico, evangelismo, talvez na sua casa? Mas recentemente que a Eni não está mais trabalhando na Caixa, ela tem feito isso. Uma pessoa falou uma coisa muito séria com ela outro dia. Ela disse o seguinte: ninguém se importa com a minha alma, acho que só você. Ovelha sem pastor. Irmãos, quantas pessoas estão por aí? Ninguém se importando com as almas delas, ninguém se importando, ninguém ora por elas, ninguém nem se preocupa com elas. Gente, isso é triste. E tem gente aí que está aberto, está disposto. Começa a investigar, você vai descobrir que existem oportunidades para fazer isso. Como foi que o Evangelho chegou até você? Sabe, foi assim, pessoas pregaram, pessoas fundaram igrejas, enviaram missionários, traduziram a Bíblia, fundaram seminários, treinaram pregadores, arriscaram suas vidas, perderam suas vidas, sacrificaram, deixaram coisas para trás e sacrificaram do seu tempo, dos seus recursos, e tudo isso aconteceu para que chegasse em você. Agora você vai fazer o que com tudo isso? Você vai ser um canal de bênção para fluir até outros? Ou você vai ser assim, uma espécie de rua sem saída, a coisa chega em você e para? Sabe, não pode ser assim, irmãos. Se nós entendemos quanto nós fomos beneficiados, nós temos que pensar assim: olha,
O que eu posso fazer para a causa de Cristo, eu quero fazer. E a igreja onde Deus me colocar, eu quero ajudar a obra de Deus, eu quero ajudar. Eu quero ser fiel, eu quero levar essa mensagem também adiante. Nós devemos ter paixão pelas almas. Eu me lembro do apóstolo Paulo, como ele diz, eu tenho incessante dor no coração, por causa das pessoas perdidas. Tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. Se o apóstolo Paulo tivesse 1000 vidas para dar à igreja, a causa de Cristo, ele teria dado as 1000 vidas dele. Mas ele não tem 1000 vidas, mas se ele despertar talvez com as suas palavras, o seu clamor, despertar os nossos corações, será já alguma coisa. A Bíblia nos fala para remir o tempo, porque os dias são maus. Eu quero concluir, irmãos, com a seguinte lista de perguntas que eu quero que você faça a você mesmo. Você quer ser útil? Quer mesmo ser útil? Então você tem que se apartar da iniquidade, em todos os tipos. Jesus concordaria se você dissesse essas coisas aqui, que eu vou falar agora? Pense isso no seu coração, perante o Senhor, que vê o seu coração. Você pode falar isso na presença de Deus? Não estou praticando nenhum pecado de forma impenitente. Não estou. Os meus valores, meu estilo de vida refletem minha fé cristã e o temor de Deus. Perdoo aqueles que me ofendem, de modo que não vivo com rancor, buscando vingança. Frequento a igreja com fidelidade, só não vou mais frequentemente devido a motivos justos. Eu me empenho para crescer espiritualmente. Leio a Bíblia com seriedade, consistentemente. Aplico a Bíblia a mim mesmo, antes que ao próximo. Oro todos os dias, buscando proximidade com Deus. Avanço da obra de Deus e as necessidades dos meus irmãos. Oro a Deus pela minha igreja, pelos ministérios da igreja, pela salvação de almas. Procuro me envolver em outras atividades que podem me proporcionar crescimento espiritual. Contribuo financeiramente na minha igreja local e na obra missionária, de modo que reflete bem a minha capacidade de contribuir e um coração comprometido com a causa do Evangelho. Os líderes da minha igreja sabem que podem contar comigo. Na medida em que tenho oportunidade e capacidade, eu evangelizo. Procuro encorajar os visitantes na minha igreja, para que eles voltem. Tenho um ministério na minha igreja. Tenho um ministério fora da igreja. Se eu mudasse, faria muita diferença na minha igreja. Você pode falar isso? Se você não pode falar isso, irmão, por que não? Por que não? Você está deixando a vida passar? Acorde. Nosso tempo é curto. Nós temos pouco tempo para servir ao Senhor. E se nós não nos purificarmos dos nossos erros, nós não seremos úteis ao nosso possuidor, que é Deus. Nós não seremos usados para toda boa obra. Irmãos, eu quero, com um tom bem solene, nesse momento, desafiar a fazer uma oração. Eu vou orar encerrando essa mensagem. Mas eu quero que você sonde o seu coração. Pensa a Deus, que Deus revele a você se você realmente está vivendo de acordo com a vontade do Senhor, ou se sua vida está simplesmente sendo uma vida inconsequente, sem considerações eternas. A casa de Deus, assim como uma grande casa, tem utensílios de muito tipo. Que tipo de vaso você quer ser? Vamos orar.